Olá, amiguinho, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou contar a história da morte do Andrés Escobar, que fez o gol contra na Copa de 94 e acabou assassinado alguns dias depois na Colômbia, mas eu vou contar todo o contexto que levou a esse assassinato, esse atentado contra a vida do Andrés Escobar, tá? Então tem toda a preparação da seleção colombiana e etc. E você vai entender o que culminou nesse acontecimento do Escobar, tá? Eu fui pesquisar para ver se alguém já tinha feito. Sim, o Modo Carreira Solto fez. Eu resolvi não assistir para que isso não influenciasse o meu texto, entendeu? Então, vou deixar o link do canal dele aí para você assistir. O vídeo dele tem mais de 2 milhões de views. Você pode assistir, o link tá aí embaixo, tá? Esse aqui é um texto meu, tá? Eu fui pesquisar e vi, eu não sei o que tem lá no vídeo dele, então prefiro não assistir para não influenciar mesmo. Peço o seu like, seu comentário, tá? Por favor, vai ajudar demais. E vai ver o vídeo que eu fiz um vídeo com a minha esposa no canal Nosso, que eu vou deixar o link aí também, especial de Dia das Mães. Dá uma assistida lá e fala pra mim o que você achou, tá bom? Comenta lá que eu vou ler lá, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis. Jogar uma Copa do Mundo é o sonho de 100% dos jogadores de futebol. É o torneio máximo que um jogador pode disputar. Estar entre as melhores seleções do mundo e sonhar com o título é o que os grandes jogadores querem. Em 1994, a Colômbia chegou à Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, considerada a grande favorita para conquistar a taça. Com uma base mantida da Copa anterior, a Colômbia tinha uma seleção muito forte, uma base com Oscar Córdoba, Antônio de Ávila, Harold Lozano, Carlos Valderrama, Valência, Leonel Álvares, Víctor Aristizábal, Fred Rincón e Faustino Asprilla, além do ótimo zagueiro Andrés Escobar. Escobar é ídolo do Atlético Nacional de Medellín, um dos maiores de toda a história do clube, campeão da Libertadores em 1989. Aos 23 anos, graças ao excelente torneio da Libertadores no ano anterior, passou a ser titular da seleção da Colômbia e jogou a Copa de 1990, onde a seleção ia bem, até esbarrar em Camarões, do grande atacante Roger Milá. E após uma falha gigantesca de Higuita, viu o sonho ruir nas oitavas de final para a seleção africana. Após a eliminação, Higuita acabou sendo responsabilizado como culpado pela eliminação, mas seguiu no gol da seleção. A Colômbia fez excelente eliminatória para o Mundial, sem perder nenhum jogo. O ponto alto da campanha foi a goleada arrebatadora em cima da Argentina em pleno Monumental de Núñez, por 5-0, no dia 5 de setembro de 1993, com um show de Valderrama, Rincón, Valência e Asprilla. Naquele momento, a Colômbia passou a ser apontada como uma das favoritas ao título da Copa nos Estados Unidos. Aquela goleada marcante, além de ser um marco muito positivo, também foi o ponto que quebrou a seleção colombiana já poucos dias depois. Alguns dias após a goleada, o filho do lateral Chonto Herrera foi sequestrado, mas acabou resgatado. Em novembro, o técnico da seleção Francisco Maturana, que também era o técnico do América de Cali, teve uma forte discussão com o treinador do Atlético Nacional de Medellín. E essa rixa entre as cidades era muito forte na época. Quem assistiu a série Narcos na Netflix sabe muito bem. A Colômbia vivia grande tensão na captura de Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, e Pablo, como se sabe, tinha como grandes rivais os líderes do cartel de Cali. O futebol, claro, era usado por ambos como uma forma de terem mais poder. Após a briga entre os treinadores, Maturana recebeu uma multa de 10 rodadas fora do Banco do América, da Federação Colombiana, e ameaçou deixar o comando da seleção. A crise, mais uma, acabou sendo apaziguada alguns dias depois. Em seguida, os patrocinadores começaram a ter excessos. Um deles prometeu aos jogadores dinheiro extra, aos que marcarem gols nos amistosos e na Copa do Mundo. A cervejaria também ofereceu mais dinheiro, caso quem marcasse um gol também fizesse o número 1, já que, claro, a Colômbia era a seleção número 1, assim como a cervejaria. Andrés Escobar foi um dos jogadores do elenco que se postou contra os excessos na preparação para o Mundial. Criticou abertamente a postura da federação e dos jogadores. Como estava na moda, a Colômbia passou a ser muito requisitada para jogos de exibição, que acabaram tirando a seriedade da preparação para o Mundial. A seleção enfrentou desde seleções como a Arábia Saudita e Itália, até conglomerados, como um time de Miami. Além de, claro, enfrentar clubes como Fiorentina, Bayern de Munique e Milan. Todo mundo queria jogar com a seleção da moda. Em fevereiro, Valderrama se machucou e voltou antes do previsto, apesar da insistência dos médicos para se poupar e chegar à Copa 100%. Mas o jogador ignorou e voltou ao Júnior Barranquilla um mês antes da determinação médica. Em março de 94, o irmão de Fred Rincón foi assassinado na saída de uma boate, e o motivo até hoje nunca foi esclarecido. Além de tudo isso, poucos dias antes da Copa do Mundo, os jogadores tiveram um jantar com os irmãos Rodríguez Orejuela, líderes do cartel de Cali,
Jantar este que foi organizado pelo presidente da Federação Colombiana. Novamente, Andrés Escobar criticou a postura da federação e do elenco da seleção, afirmando à imprensa que não tinha escolha, pois era só uma voz no meio daqueles todos. Pelé, maior ídolo do futebol brasileiro, declarou que a Colômbia era a grande favorita ao título da Copa do Mundo, acompanhado pelo próprio Francisco Maturana, dizendo que a seleção colombiana tinha o melhor elenco daquele Mundial, deixando a Colômbia em primeiro, a Alemanha em segundo e Itália em terceiro. Além disso, a concentração da Colômbia não tinha nada de concentração, parecia uma colônia de férias. Foram vendidos lugares no avião da equipe para torcedores poderem desfrutar o Mundial junto aos jogadores, se hospedarem no mesmo hotel e terem refeições ao lado dos ídolos. E também dizia-se que Maturana, com o ego inflado pela campanha das eliminatórias, teria se recusado a estudar os adversários, que viriam pela frente, a Romênia, os donos da casa, os Estados Unidos e a Suíça. No dia 18 de junho, a Colômbia estreou na Copa do Mundo contra a Romênia. Bastaram apenas 33 minutos para toda a arrogância e a algazarra antes do torneio ruírem diante de Maturana. Os ótimos Raduciu e Hagi colocaram a Romênia à frente. Valência chegou a descontar, mas Raduciu sacramentou a vitória dos europeus por 3-1. Diante de mais de 91 mil pessoas, veio o primeiro baque. Dia 22, Estados Unidos e Colômbia, novamente no mesmo palco, o Rose Bowl. Mais de 93 mil pessoas presentes. Era a chance de dar a volta por cima e mostrar que a favorita tinha dado um deslize na estreia. Mas quis o destino que aos 35 minutos de jogo, um daqueles lances que duram para sempre, Andrés Escobar, justamente o jogador mais sério em relação à preparação para a Copa do Mundo, zagueiro de grande qualidade, ao tentar cortar um cruzamento, acabou enganando Córdoba e marcou o gol contra. Stewart ainda ampliou no começo do segundo tempo e o desespero colombiano não foi suficiente. 2-1 para os Estados Unidos e a Colômbia estava eliminada da Copa do Mundo. A vitória em cima da Suíça por 2-0 no último jogo não serviu de nada e a Colômbia voltou para casa. Foi a primeira seleção eliminada daquela Copa. O vexame colombiano, assim como a expectativa em cima antes do Mundial, foi amplamente difundido mundo afora. Ao voltarem para a Colômbia, Escobar foi um dos primeiros a se manifestar. Eu não posso esconder meu rosto. Erros fazem parte do esporte. E o destino foi cruel justamente ao jogador que mais se manteve contra a bagunça da preparação para a Copa ser apontado e usado como símbolo do fracasso da seleção no Mundial. 14 dias apenas após a eliminação da Colômbia, Andrés Escobar foi com alguns amigos a uma discoteca em Medellín. Ao sair, foi xingado por 4 homens, 2 deles irmão de Galeão Henao, que tinha ligação justamente com o narcotráfico no país. Depois de uma discussão, Escobar tentou dialogar com aqueles homens, e ao dar um passo à frente, recebeu 6 disparos a queima-roupa de um dos capangas. 30 minutos após o atentado, Andrés Escobar foi declarado morto, com apenas 27 anos de idade. Uma das hipóteses levantadas era que Henao e seus irmãos perderam muito dinheiro apostando na seleção na Copa do Mundo, e que a eliminação os fizeram perder muito dinheiro. Outros dizem que foi uma vingança pelo gol contra marcado pelo zagueiro. Mais de 100 mil pessoas compareceram ao funeral do jogador. Até hoje, ele é exaltado pela torcida do Atlético Nacional, que mesmo após 26 anos, seguem fazendo homenagens ao maior zagueiro de toda a sua história.